Olá, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje será sobre os verbos modais. Olha eu aqui. Pessoal, o que são verbos modais, então? Vou colocar aqui para baixo um pouquinho. Bom, lá na apostila de vocês, na página 25, nós temos os verbos modais. Nós temos alguns, tá? Não são todos os verbos modais da língua inglesa. Então, vamos dar atenção nesses aqui que estão na apostila e aí, posteriormente, em um outro momento, a gente vê os outros verbos modais que estão faltando, tudo bem? Nós temos ali, então, na página 25 do volume 5, na parte 2, né, na segunda parte do livro, focus on language, modal verbs. Should, must, can, could, may e might. Então, nós temos ali should, must, can, could, may e might, tá? São esses os verbos modais que aparecem ali pra gente. Nós temos alguns exemplos, né, usando esses verbos modais. E na página 26, nós temos ali a função desses verbos. Pessoal, falando brevemente o que são verbos modais. Eu pudesse aumentar a minha carinha aqui, mas não tem como. São verbos da língua inglesa que têm algumas regrinhas diferentes dos outros verbos, tá? Por exemplo, aqui, se eu fosse falar do should, vou colocar aqui para separar do exemplo. O should nós usamos para falar sobre dedução ou alguma coisa que você deveria fazer. Então, a tradução dele a gente pode colocar que deveria. Vamos colocar aqui. Vamos pensar, pegar um exemplo aqui do livro, como que aparece. Nós temos aqui o should, lá no exercício, na letra A. Those who feel sick when they see blood should think twice before going to medical school. Ou seja, aqueles que se sentem mal quando veem sangue deveriam pensar duas vezes antes de ir para uma escola médica, uma escola de medicina. Então, esse é um exemplo. Aí eu coloco lá assim: You should go there. Agora falando que você deveria ir lá. You should go there. Você deveria ir lá. E nós temos que prestar atenção. Nós temos o you, o should, que é o verbo modal, e um verbo. Ou seja, o verbo modal, ele nunca está sozinho. Ele precisa ter um verbo junto com ele. No caso aqui, o go. Tudo bem? Então, you should go there. Se eu fizesse aqui uma frase negativa usando should, vamos colocar o she. She shouldn't, tá? Aí a gente vai usar o shouldn't. She shouldn't be happy about it. Ela não deveria estar feliz sobre isso. She shouldn't be happy about it. Frase negativa, então nós não usamos o don't, tá? Nós usamos apenas o not. Esse shouldn't é a mesma coisa que should not, ok? E nas frases interrogativas, o verbo modal faz o papel do auxiliar. Olha aqui, ó. Ao invés de eu usar do, does, did, should, vamos colocar uma frase clássica. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Eu deveria ir ou eu deveria ficar, tá? Olha aqui o should. Ele está fazendo o papel de auxiliar. Então, eu coloco o verbo modal na frente do meu sujeito e aí eu tenho uma questão interrogativa, tá? Aí nós temos o must, pessoal. O must nós usamos para falar de obrigações, tá? Vou colocar aqui os exemplos usando o must. Mesma regrinha. You must help your father. You must help your father. Você deve ajudar o seu pai. Agora vamos colocar uma frase negativa. Mayara must not Mayara must not complain about it. Ou seja, Mayara não deve reclamar sobre
Isso! E aí, se a gente vai usar uma frase interrogativa, nós usamos... Ah, lembrando, esse must not também pode ser mustn't. Ai. Must. Aqui vai um apóstrofo. E o T. Fica estranho, né? Mustn't. Ah, esse T não era pra estar aqui, mas enfim. Aqui, tá? Mayara mustn't... Ai, o T sumiu, mas enfim. Complain about it. E se eu for fazer uma frase interrogativa, eu vou colocar o must na frente, então, do meu sujeito. Must they visit their parents? Eles devem visitar seus pais? Must they visit their parents? Eles devem visitar seus pais, tá? Então, afirmativa, negativa e interrogativa. Com o can, a mesma coisa. Can, que nós já conhecemos, é um verbo modal bastante famoso. Ele diz respeito à habilidade, tá? Habilidade ao poder também. Por exemplo, eu quero falar que, ó, I can ride a bike. Pegar um bem básico. Eu consigo andar de bicicleta. Eu tenho uma habilidade de andar de bicicleta. I can ride a bike. Eu tenho can, ou eu coloquei can't aqui. Eu posso andar de bicicleta. Então, eu tenho essa habilidade. Mas eu também posso falar I can help you, que é tanto no sentido de eu tenho habilidade para te ajudar, quanto eu posso ajudar você. Se você traduzir o que é no Google Tradutor, ele vai te dar a tradução de poder, tá? Mas é mais para falar das suas habilidades, tá? Vamos pensar assim, para falar de poder a gente vai usar um outro aí. Mas para falar que você pode fazer uma coisa ou outra, ou que alguém pode fazer alguma coisa, também podemos usar o can, I can help you. Se ficar no negativo, vamos lá, we can't... Vou colocar bem dramática. We can't save you. A gente não pode te salvar. No sentido de nós não temos habilidade para te salvar. Tipo, você tá se afogando e a gente tá aqui em cima, não dá para pular aí no rio. Ou nós simplesmente não podemos salvá-lo, tá? We can't save you. E se eu for fazer uma frase interrogativa? Can you help me? Can you help me? A gente vê essa frase, ela é bem, né, bem comum. Can you help me? Você pode perguntar no sentido de se a pessoa tem habilidade para te ajudar ou se ela simplesmente pode te ajudar. Can you help? Nós temos o verbo modal fazendo o papel de auxiliar, o sujeito e o verbo. Depois nós temos o could. Tô seguindo a ordem da apostila, tá? Could a gente geralmente usa para falar em poderia. A tradução dele mais ou menos seria poderia, né? No entanto, nós usamos o could para falar de habilidades passadas, tá, gente? Por exemplo. Ai, nossa, tirar da caixa alta. I could count 1 to 10 in Swedish when I was a child. Um exemplo, tamanho do exemplo. Eu conseguia, né, contar de 1 a 10 em sueco quando eu era uma criança, tá? Estou falando de uma habilidade que eu tinha quando eu era criança, hoje eu já não consigo. Porém, pessoal, vocês também podem falar o seguinte, ó. She could help you. A gente tá falando lá sobre uma pessoa que ela poderia te ajudar, mas ela não quer. Eu posso usar she could help you, ela poderia te ajudar, tá? No português, então, nós traduzimos para esse poderia. Ele fala de habilidades passadas, mas também, às vezes, a gente acaba usando com sentidos mais de futuro. Por exemplo, ela poderia, ela não vai, mas ela poderia. Se a gente colocar no negativo, vamos colocar aqui, ó, João. Melhor é colocar o nome mais em português com a frase em inglês. João couldn't run 10K, de
10 quilômetros. João couldn't run 10 kilometers. Então, ele não poderia correr 10 quilômetros because he was sick, porque ele estava doente, tá? Pessoal, então, couldn't aqui tem um apóstrofo. Tudo bem? Olha só, quando a gente tem, no caso, coisas que seriam he or she, e nós temos o verbo modal, no caso do João e aqui do she, o próximo verbo não precisa acrescentar o S, como no simple present, por exemplo, eu diria she helps, né? Mas se eu coloco um could, eu não preciso colocar esse Szinho aí, tá? Então, she could help. Nem tá ali no coisinho. E ali nós temos também a interrogativa. Olha o could fazendo o papel de auxiliar. Could you sing when you were a baby? Você podia cantar quando você era um bebê? Aí eu tô falando de habilidade passada, tá? Could you sing when you were a baby? Então eu uso tanto para habilidades passadas, estou perguntando se você podia cantar quando você era um bebê, quanto para simplesmente falar de algo que nós poderíamos fazer. Tá? O could é um pouquinho mais chatinho, na minha opinião. Depois nós temos aqui o may, tá? Pessoal, o may nós usamos para falar sobre permissão, tá? Por exemplo, uma frase clássica que tem que falar para teacher: May I go to the bathroom? Né? Tem gente que diz que o may é mais formal e o can é mais informal para o mesmo significado de poder fazer alguma coisa. Há esse significado também, o may geralmente você vai ver em contextos mais formais, até porque você está pedindo permissão, né? Mas também nesse sentido de permissão. May I go to the bathroom? Porque se você pergunta, can I go to the bathroom? É como se você estivesse me perguntando, será que eu tenho habilidade de ir ao banheiro, né? E não é isso que você quer pedir. Você quer pedir para ir ao banheiro. Então, may I go to the bathroom? E aí nós temos uma frase aqui, colocamos uma interrogativa, ó, com o verbo modal fazendo o papel de auxiliar. E aí depois a gente pode colocar aqui, ó, I may go there, né? No caso, eu posso ir lá, então na afirmativa, ó, a gente coloca o sujeito, o verbo modal e mais um verbo. E na negativa, nós usamos o may not, tá? Por exemplo, you may not go to the bathroom. Finge que eu estou falando que você não tem a permissão de ir ao banheiro, tá? You may not go to the bathroom, ok? E aí nós temos, então, esse aqui fala de permissão. E nós temos o might, que é um outro verbo modal bem bacana, olha lá. O verbo modal might, ele diz respeito a coisas que nós não temos muita certeza se vamos fazer ou não, tá? Não tem muita possibilidade, na verdade, de acontecer. Por exemplo, eu não tenho certeza se eu vou ter que trabalhar hoje à noite. Aí eu falo, I might have to work tonight. I might have work tonight. Tipo, talvez eu terei que trabalhar hoje à noite, tá? A tradução dele, se você colocar no Google Tradutor, vai colocar como poder, posso, mas é mais de incerteza, tá? Então, I might have to work tonight. Tipo, talvez eu vou trabalhar hoje à noite. Aí você quer fazer uma frase negativa usando might. Coloca lá, he might not go to
to the party. He might not go to the party, né? Também aí outra opção no negativo. E no interrogativo, might she go to school today? Might she go to school today? Ou seja, será que ela vai para a escola hoje? Acho que não, tá? Então, o might nós usamos quando não temos certeza de alguma coisa. Lá, então, na página 26, vocês têm um exercíciozinho para fazer, que depois eu vou explicar. E na página 25 tem esses verbos modais que eu apresentei para vocês.